Sejam todos bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai falar da Parashá Ekev. Eu vou fazer um resuminho do que é dito na Parashá, é, só para a gente poder se situar, vamos dizer assim, né? Essa é uma Parashá muito interessante do ponto de vista de que ela é muito bonita, assim. Ela fala de várias coisas muito interessantes no sentido de recompensas que Hashem vai trazer, de garantias para essas recompensas. Então ele fala de tudo que você vai ganhar de bom, tudo que você vai ter na terra, porque eu já jurei isso anteriormente, etc e tal, né? A gente vê uma das a única brachá que está explícita na Torá, vamos dizer assim, que a gente é obrigado a fazer, Birkat Hamazon está aí também, né, que ele fala quando você estiver satisfeito, se lembre de abençoar Hashem, né? Então tem todos esses detalhes aí. Então a gente tem também uma citação interessante sobre cuidado com a busca excessiva por prosperidade, né? Tipo, não procura tanto dinheiro, vai vivendo sua vida, vai seguindo o caminho, não precisa se preocupar tanto com isso. Óbvio que você tem que trabalhar, mas não precisa ser 100% do seu tempo dedicado a isso. Também tem o decreto de lembrada do êxodo, das dificuldades que o povo passou pelo deserto. Fala um pouquinho sobre o segundo jogo de tábuas, né, e a arca temporária que é criada para carregá-las, assim como as tábuas quebradas. Tem uma coisa importante que é a morte de Aharon. Aharon morre nessa paraxá, né? Consequentemente, tem a elevação dos levitas a a posição que eles ocupam depois. E aí vem o nosso tópico que a gente vai falar hoje, que é vamos dizer assim, uma reconciliação que Hashem faz com o povo. Também tem a questão de lembrar dos milagres que o povo presenciou pessoalmente enquanto estava saindo do deserto, enquanto estava saindo do Egito, né? Então, e as virtudes da terra de Israel, e termina com a segunda parte do Shema, que é Verhayá, né? Então, assim, a Parashá termina com essa segunda parte. É uma Parashá bem bonita do ponto de vista poético e tem várias coisas interessantes lá. Vale a pena dar uma olhada quem não teve tempo ainda. A gente vai falar de uma coisa que é muito pessoal do ponto de vista de cada um meio que lida com isso da forma que quer e que pode, mas que é uma coisa muito importante. É a coisa que acabou me fazendo gostar da parte religiosa de fato no começo, né? E é uma das obrigações básicas que a gente tem no fim das contas, né? Então, na Parashá, aí no número 1 que eu botei para vocês, nas notas, tem essa porçãozinha aí, e aí, assim, não vai parecer muito óbvio no começo, mas eu vou tentar deixar isso claro. Então, ele diz assim, e agora, Israel, qual é a coisa que Hashem, teu Deus, te pede de ti? Ele fala assim, Ve'atá Israel ma Hashem Elokecha she'el meimach ki'im leirá. Então o que é que ele está pedindo? Ki'im leirá, ou seja, senão que temos a Hashem. Então você tem que temer Hashem. A única coisa que ele vai... Uma tradução melhor para isso talvez seja, e agora, Israel, o que Hashem pede de ti? Só, né? Só que você temas a Hashem, teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame seus Hashem com todo o seu coração, com toda a sua alma, guarde seus mandamentos de Hashem, os seus estatutos que te ordenou hoje para o teu bem. Então, o que ele está pedindo? Só isso. Ele está pedindo... ele não está pedindo nada. Ele está pedindo só que você ame, que você tema, que você ame com todas as suas forças, com toda a tua alma, com tudo que você tem. Ou seja, ele está pedindo tudo que você tem aqui. Então, não parece que é só, né? Berahot 33b, que é logo em seguida, tem uma citação direta sobre esse... Eles estão discutindo essa parte, e principalmente o Kiim, então, por que é só isso? Por que temor seria pouco, né? Então ele pergunta, seria temor pelos céus algo tão pequeno que pode ser apresentado como um pedido não significativo, como se fosse nada? Né? É isso que a Guemará está perguntando. Então, até a própria Guemará tem uma certa dúvida quanto a essa passagem aí que a gente acabou de ver. Né? Então, o que é que Hashem está pedindo aí diretamente na Parashá? Tudo, vamos dizer assim. Então, mas que a gente tem um problema com essa leitura, no fim das contas, se a gente esquecer de algumas coisas, né? Então, a expressão
no final do segundo passuk, que é letov lar, que é pro teu bem, né? O que está querendo dizer? Você tem que fazer isso tudo porque é bom para você, não é bom para mim. Certo? É isso que a Hashem está dizendo aqui. Isso é bom que você faça por você e não por mim. Certo? Então, é muito interessante essa ideia. E o Ramban, o Nachmanides, nesse passuk, ele explica uma coisa que é importante. Ele explica o que Hashem pede é para o nosso bem. Ou seja, tudo que Hashem exige da gente é para o nosso bem. Não podemos fazer nada por ele. Parece meio óbvio isso, mas às vezes é bom a gente falar, né? Se Hashem criou, se vamos considerar a situação, se você acredita que Hashem criou tudo e que ele sustenta tudo, não tem nada que você possa fazer por ele, né? Isso entra um pouco naquela discussão do Mishkan também, quando a gente fala, a casa de Hashem. Como assim? Hashem não tinha casa antes? Mas isso é para outro dia, né? E tudo é para o seu bem, continua o Ramban, é tudo para o seu bem. Não podemos retribuir, pois ele é dono de tudo. Então, tudo que a Hashem pede é para o nosso bem, todas as exigências são para o nosso bem, todas as dificuldades são para o nosso bem, tudo tem um motivo pelo bem. Voltando um pouco à discussão da semana passada, inclusive, né? Então, é isso que o Nahman está falando. Então, logo em seguida, e aí, assim, é importante a gente ver uma série de coisas. Tem alguns conceitos que às vezes passam batido e a gente acaba esquecendo deles por alto. Mesilat Yesharim, o português é Guia dos Justos, o Caminho dos Justos. Eu não sei se em português é isso ou se é a Psicologia dos Justos. Tem que ver depois como é que eles traduziram. Fala, Johanna. O Caminho dos Justos. Caminho dos Justos. Então tá bom, pronto. É porque eu sei que tem acho que é o Orhot Tzadikim, que é traduzido como a Psicologia dos Justos nos livros da Sefer. Mas enfim. Ele fala assim no 4. As 5 coisas que sempre devem ser trabalhadas são o temor a Hashem, Chesed, ou seja, bondade, o amor por Hashem, a servidão e a guarda das mitzvot. Ou seja, essas coisas são as coisas básicas que a gente tem que trabalhar todo dia para o Mesilat Yesharim, para o Ramchal, tá? Para o Moshe Chaim Luzzatto, essas são as coisas básicas que, assim, elas são a parte de todas as outras coisas que você tem que fazer. Isso é como se fosse assim, você sempre tem que estar fazendo essas coisas, independentemente do que você está fazendo, né? Então, o que quer dizer isso tudo? O que ele está querendo dizer? Tudo isso que eles estão querendo dizer é isso. Hashem está pedindo tudo isso, e isso é citado pelo Ramchal dessa forma. Ou seja, o que Hashem está pedindo é o que você tem que fazer o tempo inteiro, né? Temor, Hesed, amor, guardar as mitzvot. Basicamente é isso que ele está citando. Então vamos ver uma segunda interpretação para esse passuque aí. Menachot, no 5, Menachot em 43b. Se eu estiver indo muito rápido, me avisa, tá? Menachot 43b diz o seguinte: foi ensinado em Abaraita que o Rabi Meir dizia: é obrigação pessoal recitar 100 bênçãos todos os dias. Como está escrito: e agora, Israel, qual é a coisa que Hashem, teu Deus, pede de ti? E aí eu botei entre esses colchetes aí essa palavra ma. Ma é o quê, né? Mas de onde que vem isso? De onde que vem essa interpretação de 100? Como é que você deriva 100 bênçãos? Você tem que recitar 100 bênçãos todos os dias dessa frase. E agora, Israel, que Hashem pede de ti. Então, aí tem uma questão interessante. O Rashi, ele explica que não se lê ma aí. E sim se lê mea. Mea é 100, né? Mas tem um problema, tá escrito ma, não tá escrito meia. Então, assim, tem toda uma questão da gematria que é importante eu deixar claro aqui, só pra gente não ficar na dúvida. A gematria você pode errar por 1. Ou seja, como se tá errando por 1 é a mesma coisa. Ou seja, 99 é igual a 100, 101 também é igual a 100. Enfim, o limite é 1. Então, quando você fala meia em vez de ma, se vocês voltarem lá no primeiro, vocês vão ver que ma é mem, re. O meia bota um aleph entre essas duas letras. Ou seja, você está errando por 1, teoricamente. Você está botando um aleph onde não tem, o aleph é 1, né? Então, teoricamente, você pode dizer isso, né? Então, só que aí tem uma questão, né? Tem um problema, que é, vamos dizer assim, você vai comprar alguma coisa, é uma coisa cara, sei lá, custa 10 mil reais, você já acertou com o vendedor que você vai pagar 10 mil, e aí você vai no caixa pagar, e aí ele fala assim,
Aí você fala, não, é 10 mil. Ele fala, não, 10 mil, mas tem um zero a mais aí, então é 100 mil. Você vai achar normal. Aí já não faz diferença. Zero não faz diferença nenhuma. Um também não faz diferença nenhuma nesse caso. É isso? Não, não é isso. Né? Então, assim, é meio complicado. Meio complicado essa situação. Tem um outro Pshat de Safot que diz o seguinte: a gente faz essas 100 berahot por dia por causa do número de letras desse passuco. Se vocês quiserem contar aí, eu contei e não tem 100. Tem 99. Então, de novo, 99, errando por 1. A gente continua no mesmo esquema da Gaimatra. Está errando por 1, então 99 é igual a 100, teoricamente. Tá? Então, o Rashi diz, de novo, na Gaimatra você pode errar por 1. Tá? E o Ramban, o Maimônides, ele fala uma coisa muito importante. E aí a gente vai entrar... O assunto é esse, tá, pessoal? Então, só para deixar claro, o assunto são essas 100 berahot que a gente tem que fazer por dia. Tá? Que é a nossa obrigação básica, segundo essa interpretação da Guemará em Menachot, que é a gente tem que fazer 100 bênçãos por dia. Tá? Então, o Rambam, o Maimônides, diz que a gente tem 3 tipos de berachá. A primeira é uma que envolve atividades prazerosas. A gente faz isso, por exemplo, na Avdalá, quando você cheira as especiarias. Tá? A gente tem as bênçãos de agradecimento, você agradecer por alguma coisa. E a gente tem as bênçãos relacionadas a mitzvot. Né? Botar talit, você tem que fazer uma bênção antes e tudo mais. Então, o Maimonides diz que tem esses 3 tipos de bênção. Então, por quê? Para que a gente lembre de Hashem e tema-o, segundo o Maimonides. Essa é a interpretação. E aí o Rav Yaakov Kamenetsky fala que a resposta para essa dúvida de Menachot, para essa pergunta que a gente está fazendo no caso, está no próprio Passuk, né? Que ele fala assim, por que é que Hashem está te pedindo, o que é que Hashem quer de ti? Que im leirá, que é simplesmente por causa do temor. Tá? Então ele fala assim, ele puxa o Maimonides, tipo, você tem que fazer berachá, tem esses 3 de berachá por causa do temor a Hashem. Então, está explicado o próprio Passuco por que você tem que fazer as berachot. Que im leirá, por causa do temor aos céus. Certo? Então, esse é o propósito da 100 berachot, é o temor, como disse o Ramban. Essa é a explicação do Rabi Yaakov Kamenetsky. Então, a gente vai tentar adicionar uma coisa importante aqui nessa situação. E que nem eu falei no começo, é uma coisa pessoal, como as pessoas lidam com a reza. Pessoas que são mais espontâneas. Tem pessoas que são absolutamente usam o Sidur para qualquer coisa. Isso é tudo importante a gente entender o porquê que é que a Guemará está dizendo especificamente para fazer 100 berachot por dia. Parece muita coisa, né? Mas quem já fez um shaharita inteiro sabe que talvez não seja tanto assim, né? Só por exemplo, só de Amidá você tem 19 vezes 3 num dia. Aí já comeu uma quantidade razoável aí das que tem que ser feito. Então, por que Hashem pede para que a gente tema, ande pelos caminhos dele, ame? Por que ele pede tudo isso? Ele está falando no final, para o teu bem, letov lach, né? Então ele está explicando, ele tem que fazer tudo isso por isso. Então a mesma coisa acontece com essa 100 berachot. Essa é a ideia. Quando a gente tem essa interpretação da Guemará de que tem que fazer 100 berachot, isso acontece para o nosso bem. Mas a gente acabou de ver quais são os 3 tipos de berachá. São para fazer a mitzvah, são quando você vai passar por uma atividade prazerosa e para agradecer. Ou seja, tudo está ligado diretamente com Hashem. Então, a ideia é que ele pede 100 berachot, não é para ele, mas para o nosso bem. Tá? Então, de novo, as berachot são formas da gente se conectar com a misericórdia de Hashem. Então, como é que isso funciona? Vamos dizer assim. Como é que funciona essa situação? Cada bênção que a gente faz é como se a gente recebesse uma coisa de volta, vamos dizer assim, certo? Então, eu vou passar por algumas berachot que a gente faz aqui, que são comuns de serem feitas, e aí eu vou falar um pouco de cada uma delas desse ponto de vista, de que bem que elas fazem, certo? Então, vamos começar com o Bicat Amazon, que está na Paraxá, né?
O Sefer HaChinur, na mitzvah Tav Lamed, fala o seguinte. Eu botei, acho. No 6. Todos aqueles que pronunciam o Birkat Hamazon de forma adequada, isso é, com concentração e boas intenções, receberá Parnassá Bekavod. Então, se você fizer Birkat Hamazon com Kavaná, se você fizer bem seu Birkat Hamazon, você vai receber Parnassá, você vai receber a sua prosperidade, você vai ser uma pessoa mais próspera, você vai ter dinheiro. E Bekavod, e com honra ainda, não é você não vai ser uma coisa boa, não vai ser simplesmente uma coisa que aparece do nada, né? Então, e assim, é uma fonte dizendo que a gente recebe bênção ao abençoar Hashem, no fim das contas, é isso que ele está dizendo. Então, se você abençoa Hashem, o que é o Birkat Hamazon? Quem já fez o Birkat Hamazon sabe, é literalmente agradecendo um monte de coisa. Então, você está abençoando Hashem. Quando a gente fala Baruch Atah Hashem, a gente está fazendo isso. Bendito é você, não a gente, é você. Né? Então, a gente está abençoando Hashem. Então, de onde que vem essa ideia de que abençoar Hashem traz coisa de volta? Tá no Zohar, por exemplo, na Parsha Vayakhel, tem aí no 7, aquele que abençoa Hashem quando satisfeito deve ter kavaná e ser alegre. Não triste. Se alguém profere a Birkat Hamazon com alegria e bons olhos, Hashem lhe dará com alegria e bons olhos. Ou seja, o que vai e volta. Mesma coisa que com a parte de Tzedakah. Às vezes, Shabbat. Shabbat também tem muito disso. A gente escuta muitas histórias dentro do meio religioso de pessoas que vou gastar um pouco mais no Shabbat e isso acontece. Já aconteceu comigo. Vou gastar um pouco mais pelo Shabbat e você meio que não se importa em gastar o dinheiro, quando você vê, o dinheiro aparece de novo. Não tô falando que você gastar todo o seu dia Shabbat que ele vai voltar, não, tá? Não bota na minha conta essa, não. Mas acontece às vezes. Então, é isso que o Zohar está falando. Então, se você fizer de uma forma com vontade, realmente querendo agradecer por aquilo, Hashem também vai te devolver. O Hidá, no Nitzu Seorot, ele, no 8, ele fala o seguinte: devemos sempre tentar comer. Isso aqui é importante que eu vou falar. Eu botei isso aqui, então depois me agradeça, tá? Eu agradeço, enfim, eu agradeço o Hidá. Depois, devemos sempre tentar comer algo que nos faça feliz, para que assim possamos fazer Berahot Besimcha. Então, você come uma coisa que te faz feliz, para você fazer a bênção com alegria. Tá? Então, quando seu médico falar que você não pode mais comer tal coisa, você fala, não, mas peraí, para Deus me dar minha saúde, me dar minha parnassá, eu preciso comer uma coisa que me faça feliz. Aí se ele falar, não, você tem que comer o light. Não, mas o light não me faz feliz. Tá, tô brincando. Então, tem uma em Mishle, no 10:22, fala que existe uma bênção, Birkat Hashem, né? Uma bênção de Hashem. E o Hidá explica que essa bênção de Hashem, que é citada em Provérbios, é o Birkat Hamazon. Tá? Então, tem toda uma... E em Provérbios diz que essa bênção, inclusive, eu esqueci de botar aí, mas eu vou pegar aqui, só para não passar batido. 10:22, em Mishle. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Aqui é muita folha. Enfim. É, 10:22. A bênção de Hashem traz riqueza. É isso que diz no Mishle. A bênção de Hashem para o Hidá é Birkat Hamazon, tá? Então, o Rokeach, ele fala que todas as letras do Aleph Bet estão no Birkat Hamazon, menos uma. Que é o Fê final. E aí ele pergunta, por que é que não tem o Fê final? Porque essa palavra está presente em muitas palavras negativas. Af, Anaf,
Ketzef, Af é fúria, Ketzef é raiva, Anaf é ira. Então, várias coisas ruins têm essa letra. Então, Birkat Hamazon não tem essa letra. Então, e ele termina dizendo que todos aqueles que fazem a bênção com a Kavaná estão protegidos de todo o mal. Esse é o Roquer prometendo aí. Então, diz Hashem, eu peço 100 bênçãos por dia. Por quê? Para mim? Não, por você. É isso que a gente está dizendo. Se você quer fazer 100 brachot aliás, você tem que fazer 100 brachot por dia por você. Se você faz Birkat Hamazon, a gente viu. Parnassá, a gente recebe coisas de volta, a gente pode fazer com alegria e ainda se protege de coisas negativas. Tá? Então, o El Araba diz que o Shulchan Aruch... deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Diz que você tem que fazer o Birkat Hamazon em voz alta. E aí eles perguntam por quê. O Pshat, ou seja, a explicação mais fácil seria porque vai que tem outra pessoa que tem que fazer também, você pode fazer por ela. Tá, mas não é tão legal, né? Então, mas o próprio El Araba, ele sugere que se você faz em voz alta, aumenta a sua kavaná. Inclusive, ele sugere para você ler no Sidur e não fazer de cabeça, tá? Vamos para a próxima bênção. Ashei Yatzar. Ashei Yatzar é a famosa bênção que a gente faz, principalmente de manhã, a bênção dos orifícios, né? Que eu acho que é como o Sidur da Sefer traduz o nome. Né? É uma bênção, funcionamento do seu corpo adequado, vamos dizer assim. Então, o Seder Hayom, para algumas pessoas, diz que se você faz essa bênção com Kavaná, você não precisa de se preocupar em ir ao médico, porque você não vai ficar doente. Tá? Então, outras fontes também concordam com isso, e uma delas eu botei aí, e é um sefer muito interessante, que o nome é Sefer Ashei Yatzar Bekavaná. Ou seja, o nome do livro é fazer o Ashei Yatzar com Kavaná. Botei no nome. Até uma pessoa com uma doença horrível pode ser milagrosamente curada se fizer a bênção com Kavaná. Se fizer por outra pessoa, concentre-se no nome antes de proferi-lo. Ou seja, está falando que se você fizer a tua bênção, a tua brachá, pensando em outra pessoa, essa pessoa também pode ser curada. Tá? O Stapler, ele fala que é melhor fazer usando um sidur e botando o dedo embaixo de cada palavra antes de falar ela. Tá? Ele fala que isso ajuda com a kavaná. Hashem fala para a gente fazer 100 brachot por dia. Por quê? Por nós. Mais uma vez, eu vou ficar repetindo isso várias vezes, vai ficar na cabeça de todo mundo. Vamos para cá, eu acabei de fazer aqui, Birkat HaTorah. Eu fiz mais devagar hoje. Porque às vezes eu peco nisso também. Vamos dizer que você acabou de assistir uma shiur muito boa de um rabino famoso aí, ou qualquer coisa parecida. E você chega em casa animadão e fala assim, pô, acabei de assistir uma shiur sensacional. E a pessoa te pergunta, sobre o que foi? Sei lá, tem 10 minutos que você sai da sala. Pô, você não lembra direito, não. Já deve estar acontecendo. Já aconteceu comigo várias vezes. Assistir uma show e você ficar assim, cara, isso foi muito bom. Eu me senti inspirado. Mas a inspiração permaneceu, mas o conhecimento eu tive que voltar, procurar de novo, etc. Isso acontece direto. Por quê? O que aconteceu? Né? E aí o Rabbi Hetzkel Landau, ele escreve aí sobre a Birkat HaTorah. Ele fala assim no 10. Na minha opinião, a Birkat HaTorah, Bekavaná, é uma forma de não se esquecer aquilo que se aprendeu. Ou seja, se você quiser reter conteúdo, faça a Birkat HaTorah com bastante vontade. No Sefer Mapei Lashon, diz assim, Birkat HaTorah com Kavaná mantém a Torá na sua família por gerações. Tá? Então, se você quiser que sua família continue estudando Torá ou coisa parecida, essa é uma benção também que deve ser feita com vontade. Eu botei o Ravi David Mizrahi também, botei. No 11 ele diz assim, uma forma de, e essa é talvez seja a mais importante de todas elas, uma forma de garantir, provado em nosso tempo, a melhora na criação das crianças é fazer Birkat HaTorah Bekavaná. Só faltou eu garanto, pode fazer. Então, ele fala, se você está com problema para criar seus filhos, tenta isso que vai funcionar. Funciona, está garantido, já está provado que funciona, tá bom? Então esse é o que o Rabbi David Mizrahi, que é um posek que fala, acho que ele é espanhol,
falou há um tempo atrás. E Hashem diz: o que é que eu quero de você? 100 brahot por dia, mas não é por mim, é por vocês, é por nós. A gente tem que fazer, por nós. Né? Então, a gente já viu que é por parnassá, por proteção, por saúde, para a gente aprender melhor pelos nossos filhos. Tudo isso está envolvido nessa situação. Então, o Rabbeinu Bechai, quando ele vai falar da Parashá Emor, se vocês não se lembram, a Parashá Emor, ela conta a história de um filho de uma mulher da tribo de Dan, que o pai era egípcio. Então, assim, ele era considerado judeu, mas a Shevet, a tribo dele, ele não tinha, porque a Shevet vem do pai. Ele precisava de terra. Ele tentava ficar com a Shevet Dan, mas a Shevet Dan basicamente falava para ele: não, você não faz parte disso aqui, por favor, se retire, né? E o que ele fez quando não conseguiu alguma coisa do tipo? Ele usou o nome de Hashem e amaldiçoou o nome de Hashem. Ele não só proferiu o nome de Hashem, como amaldiçoou. E aí o Rabbeinu Bechai, ele acaba se perguntando: por que a gente está ouvindo essa história? Para que serve essa história? Por que a gente está discutindo isso? Por que eu tenho que saber dessa história? Qual é a lógica dessa história? E aí ele fala o seguinte: a Torá está ensinando uma lição fundamental nessa história toda. Ele pronunciou o nome, ele pensou nisso e amaldiçoou o nome. Como é que ele foi punido? Com morte. Ele foi punido, ele morreu, certo? Mas sabemos, e ele fala assim, sabemos que há uma proporção entre punição e recompensa. Quando Hashem fala que vai amaldiçoar, ele fala, vou te amaldiçoar até a 4ª geração, não é isso? Mas quando ele abençoa até a geração número 2000, não é isso? Então é uma relação de 1:500, quando a gente fala de maldição e bênção. Então, para cada uma parte de maldição, tem 500 partes de bênção, ou seja, bem maior. E de onde que se deriva isso? Justamente disso, dessa história das 4 gerações e abençoando por 2000. Então, se a punição por amaldiçoar o nome de Hashem é a morte, quanto que é 500 vezes a recompensa para essa, vamos dizer assim, a contrapartida, vamos dizer assim? Quanto que é 500 vezes o contrário da morte, vamos dizer assim? Então, qual que é a recompensa para alguém que abençoa o nome de Hashem? Ele pergunta. Se a punição para você amaldiçoar o nome é você morrer, qual que é a recompensa se é 500:1 de alguém que abençoa o nome de Hashem? Fica aí a dúvida. Acho que não dá nem para mensurar desse jeito, né? Então, 100 bênçãos por dia. Não é por ele, é por nós, tá? Então, Rabbi Tzion Abba Shaul, ele fala o seguinte: devemos nos atentar com a Kavaná, para que no dia do juízo tenhamos orgulho do que fizemos e não vergonha de mostrá-lo. Ele está citando aquela história de você chega no dia do seu julgamento, eles vão trazer suas mitzvot e você ter orgulho daquilo, você não ter medo do que eles vão trazer, você saber que o que vem é bom e não qualquer coisa. Então a gente está aprendendo aqui, a ideia disso tudo é que isso é para nós. Todas essas bênçãos, todas essas ideias são feitas para nós. Tudo que a Hashem pede da gente é para o nosso bem, que nem o Nachmanides falou. Aí em Sotá, no 12, tem o seguinte, a Guimarães Sotá, no 12 aí, Sotá 38b. Rabbi Roshua ben Levi disse: qualquer sacerdote que abençoa o povo é abençoado pelos céus, e qualquer um que não abençoa o povo não é abençoado. Como está escrito, tem um erro de digitação aí, mas abençoarei os que te abençoarem. Isso é o que Hashem fala para Avraham Avinu, né? Em Bereshit. Ele fala que aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar também. Né? Então ele está fazendo uma comparação, o Rabbi Roshua ben Levi está dizendo aí, que assim como Hashem disse para Avraham, quando o Cohen,
o Cohen vai lá fazer a brachá para as pessoas, Birkat Kohanim, ele está recebendo automaticamente uma brachá dos céus. Ou seja, a gente não precisa abençoar ele de volta porque ele já está recebendo a brachá dos céus. Tá? Então, e aí para terminar, hoje vai ser um pouquinho mais curto, mas é porque é muita informação. Eu deixei quase todas aí para que tivesse alguma dúvida, pudesse sempre consultar. Então, o Rav David Avuderham diz sobre as berachot. O que Hashem poderia ganhar ao ser abençoado por nós? Ele pergunta. Nossas bênçãos direcionadas a ele são apenas para que ele nos abençoe de volta. Como está escrito em Sotá. Então, ele está falando, ele basicamente sintetizou o que o Rabi e o Yoshua Ben Levi falou. As berachot servem simplesmente para a gente receber as berachot de volta. Para a gente dar para receber, basicamente. Então, a gente falou de Birkat Amazon, Parnassá e proteção, que envolvem a Birkat Amazon. A gente falou de Ashei Yatzar, que envolve saúde, envolve recuperação de doenças, ainda mais numa época de doença generalizada, vamos dizer assim, numa época de pandemia. Né? É importante a gente lembrar da Ashei Yatzar, então. Né? A gente falou da Birkat Torah. Então, todas essas coisas são por nós. Quando a Gemara fala, mas você tem que fazer 100 berachot por dia. Beleza, 100 é um número grande. Mas se você for contando os pouquinhos que você faz, dá 100 rapidinho. Certo? Então, tudo isso é para nós. E espero que essas ideias, no fim das contas, possam nos ajudar com a qualidade das nossas berachot, com a kavaná que a gente tem e com a simcha que é necessário para que a gente receba tudo isso. Pessoal, hoje foi mais curtinho, mas eu agradeço todo mundo por ter vindo. Vamos abrir aí para todo mundo. Boa noite. Podem abrir aí para falar se quiser.